Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para nós estarmos falando um pouco mais da Bíblia, falando aqui da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar assim falando sobre esse assunto aí, né? A congregação cristã, né? A congregação cristã do Brasil é uma seita? Isso nós vamos ver aqui nesse exato momento. Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir para você que você pudesse estar assim, deixando o seu like aí, né? Que você pudesse estar se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações, para estar assim, ajudando o canal a crescer, tá joia? E também, antes de começar aqui esse pequeno estudo, né, esse breve estudo, eu gostaria de dizer para você que é membro da Congregação Cristã do Brasil, que ao fazer esse vídeo aqui, jamais, tá certo? Jamais eu estou aqui querendo faltar com respeito com vocês. Quer dizer que eu tenho muitos amigos que são da Congregação Cristã do Brasil, né? Pessoas que eu admiro muito, que tenho uma amizade, um carinho muito grande. E jamais eu estaria aqui fazendo esse vídeo para ofender alguém. Mas eu vou estar aqui fazendo uma análise crítica, né? Então, essa análise crítica, esse breve estudo, é para nós vermos e sabermos se a Congregação Cristã do Brasil é uma seita ou não. Eu queria dizer para você, que é um membro da Congregação Cristã do Brasil, que você pudesse estar assim, vendo esse vídeo até o final e que você pudesse estar tirando as suas conclusões, tá certo? Eu não vou assim afirmar se é uma seita ou não, mas vocês possam estar assim, tirando as suas conclusões ao final do vídeo, tá ok? Confirma direitinho, estude, analise os versículos que eu vou estar aqui apresentando. E aí você tira as suas próprias conclusões. Tá certo? Bom, eu quero estar aqui abordando 6 pontos, né, doutrinários da Igreja Congregação Cristã do Brasil. E nós vamos estar aqui fazendo uma análise crítica, né, uma comparação aqui com esses 6 pontos doutrinários em relação à Bíblia, em relação à Palavra de Deus. Bom, vamos lá. Vamos iniciar pela questão da salvação. O que a Congregação Cristã do Brasil tem a dizer sobre a salvação? Será que eles afirmam que todos aqueles que aceitam Jesus estão salvos? Bom, a verdade é que a Congregação Cristã do Brasil, eles dizem que só na Congregação Cristã do Brasil, que tem a salvação, né? Uma vez eu estava conversando, um pouco tempo atrás, com um membro da Congregação Cristã do Brasil, e eu perguntei para ele, vem cá, confirma para mim, seja sincero, realmente a CCB ensina que é só lá que existe a salvação, sim ou não? Deu uma resposta assim, breve e direta. Aí ele falou o seguinte, não, isso é um absurdo, né? Não é isso que nós ensinamos que a salvação é só através de Jesus, é que aquele que crê no Senhor Jesus é que será salvo, aquele que confessa os seus pecados e se arrepende é que será salvo. Bom, até o momento eu estava concordando com ele, né? É isso mesmo, né? Aí ele foi falando, aí depois ele falou bem assim, então, é Jesus que salva. Mas, então quando coloco mais, né? Porque aí tem alguma coisa, né? Aí ele falou, mas, porém, né? Todavia, assim, Jesus é que salva, mas o que nós ensinamos e cremos é que a graça, né? A graça, ela como é que fala? Se manifestou na CCB, né? Na Congregação Cristã do Brasil, né? A graça, ela se cumpriu na Congregação Cristã do Brasil. Então aí ele falou a mesma coisa, só mudou, só fez um trocadilho de palavras, né? Não, a CCB não é a CCB que salva. Porém, a graça se cumpriu lá. Dá no mesmo, né? Então a salvação acaba sendo lá, né? Então, assim, uma das características, né, de uma seita é essa característica, é o exclusivismo em relação à salvação, né? Não, só minha igreja salva, só minha congregação salva. E a gente sabe que a salvação é pela graça, né, mediante a fé, como está lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, salvação é pela graça. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus e confessa os seus pecados e se arrepende,
Esse é que exerce a salvação. Então é errado eu falar a minha congregação salva, a congregação de fulano salva, congregação de Beltrano salva. Não, quem salva é o Senhor Jesus. Então, se uma denominação afirma que só lá que tem a salvação, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil foi fundada em 1910. Ué, se é só lá que tem a salvação, como é que fica antes de 1910? Quer dizer que antes de 1910 todas as pessoas estão condenadas? Então, vá avaliando aí, né? E ver o que você acha. Segundo ponto, estudo bíblico. Na Congregação Cristã do Brasil, tem estudo bíblico? Resposta, não. E é triste eu dar essa resposta, né? Afirmar que uma congregação não tem estudo bíblico, mas é a verdade. Lá não tem estudo bíblico. Inclusive eu tenho um grande amigo que é de lá e afirmou para mim. Eu estava conversando com ele uma vez a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia. E ele falou, o irmão Reinaldo, lá não tem estudo bíblico. Lá é só revelação. Ele falou isso para mim. E assim, é triste ouvir isso, né? E se baseiam de uma forma equivocada, né, na passagem de 2 Coríntios 3,6, onde fala que a letra mata, né? Que diz assim, ó, 2 Coríntios 3,6, a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então muitos membros não vou dizer todos, né, mas muitos membros da CCB usam essa passagem para dizer, a letra mata, então quer dizer que você não pode estudar a Bíblia, porque se você estuda a Bíblia, isso só vai trazer consequências para a sua vida, então não pode estudar a Bíblia, então só pode ler, mas estudar não, né? Mas isso é uma incoerência muito grande, porque no versículo 7, que é o versículo seguinte, já dá a resposta de que letra é essa. Será que a letra mata, será que é a letra no sentido de ler a Bíblia? Não. Leia o versículo 7 que você vai entender. Olha o que diz o versículo 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Então aqui está falando do quê? Aqui está falando do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, né? E essa letra que fala aqui, gravado em pedras, essa letra que mata, é os 10 mandamentos, né? É a lei. Se você quiser conferir, está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, que vai falar que essa letra que mata é os 10 mandamentos, é o decálogo, né? Então é um texto assim que é usado muito distorcido. Mas estudo bíblico, o que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que devemos somente ler, né? Somente ler a Bíblia. A gente só deve ler a Bíblia ou deve estudar ou meditar, né? Ou examinar? Não. A Bíblia mostra diferente, irmãos. A Bíblia fala... olha só, você vai procurar, você não vai ver na Bíblia Deus mandando você ler a palavra. Você não vai ver, você vai ver Deus mandando você meditar, você examinar, você estudar. Quer ver só? Vamos ver aqui, ó. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, que é muito conhecido. Bem-aventurado, vamos dar uma lida aqui. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Que diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a Bíblia ensina o quê? Que não é para nós lermos ela, mas sim para meditar, para estudar, né? E tem mais. Olha só o que diz Josué 1,8. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Mas tem mais. Olha só o que diz agora Evangelho de João, capítulo 5. Vamos dar uma olhada? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40, diz assim: Jesus falando, né? Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós devemos fazer o quê? Examinar as escrituras. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. Olha o que diz Paulo em 2 Timóteo 3,16, diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus
né? Ou em outras traduções, né? Divinamente inspirada. E é útil para o quê? Olha o que diz aqui. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. E é útil para o ensino. Então, sim, a Bíblia diz que nós devemos o que? A palavra de Deus. Deus ele ensina que nós devemos estudar a sua palavra, sim. Nós devemos fazer isso, né? Olha só, quer ver só? Jesus, nós devemos imitar Cristo. Jesus, ele era um rabino. Ele era um mestre da lei também. Muitas pessoas olham assim, leem sobre Jesus, né? Ou ouvem falar sobre Jesus, aí pensam o quê? Ah, Jesus era o Filho de Deus, um homem cheio de sabedoria. Então, necessariamente, não precisava Jesus estudar para ter conhecimento. Não, você está enganado. Jesus, ele nasceu debaixo da lei. Ele teve que cumprir a lei nos seus mínimos detalhes. Inclusive, ele teve que estudar para se tornar um rabino. E um rabino, um mestre da lei, ele estudava até os 30 anos. Né? Depois de 30 anos ele exercia o seu ministério. E Jesus estudou boa parte da sua vida, né? Praticamente aí o quê? Praticamente 95% da sua vida, da parte da sua vida ele estudou. Então tudo que Jesus falava, a maioria das coisas que ele falava, tudo estava na palavra, no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele estudou, porque ele tinha a Bíblia na cabeça, não pelo fato dele ser Deus, mas sim pelo fato dele ser homem e ter estudado. Então, e se Jesus é o nosso mestre, nós devemos fazer o quê? Imitá-lo, né? Então, não adianta eu dizer que sou cristão e não faço aquilo que Cristo manda, né? Senão, você vai dizer que é cristão da boca para fora, né? É a mesma coisa eu dizer assim, não, eu sou bombeiro, né? Ah, qual é a sua profissão? Eu sou bombeiro. Ah, beleza, mas você apaga incêndio, salva pessoas? Não, não salvo não. Só sou bombeiro no nome. Que adianta, né? Eu sou policial. Ah, mas você prende os bandidos, né? Não. Eu só sou policial só no nome mesmo. Então não faz sentido. A mesma coisa você dizer que é cristão e não fazer aquilo que Jesus manda, né? Aquilo que Jesus nos ensina. E Jesus nos ensina que nós devemos examinar, estudar, né? Meditar na palavra de Deus. Então tem que ter estudo bíblico sim, né? Próximo ponto. Agora nós vamos falar sobre a pregação. Como que é a pregação na congregação cristã do Brasil? Bom, é muito diferente a pregação lá comparado às outras igrejas. A pregação na CCB funciona dessa forma. Vem ali o dirigente, né, chega para um irmão e fala: irmão fulano de tal, você está com a palavra? Ah, não estou não. E você, irmão, está com a palavra? Ah, não estou não. E você, irmão? Ah, eu estou. Aí beleza, ele vai lá, aponta o dedo lá, abre a Bíblia lá em qualquer passagem lá, né? E onde cair ele prega, né? Faz um unité lá e manda bala, né? E aí prega. Então, olha só que perigo, né? Não tem nenhum preparo bíblico, né? Por quê? Porque não estudam, né? Lá não tem estudo bíblico. Não assim, jejuma, não faz uma consagração, não faz um esboço para pregar, né? Então, o que vem na mente lá, eles pregam, né? Então, novamente, o obreiro que quando vai pregar a palavra de Deus, ele tem que estar preparado, né? Teologicamente falando. Assim, alguns membros da CCB não gostam quando fala essa palavra, né? Teologia. Não, nós de teologia, nosso seminário, não funciona. Para quê? Negócio, não, eu estudo a Bíblia, mas não precisa fazer teologia. Olha só, teologia é você estudar a Bíblia, né? Porque o que é teologia, né? Deus, né? Logia, estudo. Teologia é o quê? Estudo de Deus, né? Então, se você fala que não gosta de estudar teologia, mas estudar a Bíblia, dá no mesmo, né? É a mesma coisa. Mas olha só o que diz 2 Timóteo 2,15. Olha só, Paulo novamente falando para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ora, para manejar bem a palavra, eu preciso estar preparado. Preparado como? Estudando as escrituras sagradas, né? Então, esse negócio de abre um texto lá, isso é um perigo das adivinhações da Bíblia. Isso é chamado de quê? De bibliomancia. O que é bibliomancia? É adivinhar com a Bíblia, né? E
Eles falam que não, só é revelação, revelação, revelação. Não é que eu não creio em revelação, eu creio, mas é só revelação sempre, não tem nenhum preparo bíblico, não tem um estudo bíblico, uma meditação nas escrituras antes de pregar, né? Então é um perigo muito grande, e aí chega só a pregar revelação, né? Ah, Deus está me revelando aqui que tem um casal aqui que brigou essa semana. Ah, mas Deus manda dizer que vocês têm que reconciliar. Ah, Deus manda me dizer aqui que tem um irmão que está com dor na coluna, mas Deus manda dizer que Deus vai te curar. Ora, essas revelações é muito fácil de fazer, né? Eu estou numa congregação cristã do Brasil com 200 membros. Qual o casal que não vai ter crise no meio de 200 membros? Ou 300, ou 500, sei lá, dependendo do tamanho da igreja. Então é fácil, né? Dessa forma é fácil. E assim, alguns membros da congregação cristã do Brasil chegam a dizer, não, olha só, irmãos, por que muitas pessoas saem de outras igrejas evangélicas para ir para a congregação cristã do Brasil? Por quê? Por causa dessas supostas revelações, né? Vão para lá, né? Aí, por causa de quê? Por causa das revelações. Aí alguns membros da congregação cristã dizem assim, lá na CCB, a comida é quentinha, né? Comida que eu falo é em relação à pregação, né? Palavra. E nas outras igrejas aí, a comida é requentada, né? Tem que preparar o sermão e tal. Bom, mas aí eu respondo dizendo o seguinte. De que adianta ter comida quentinha, mas ter comida estragada? Então eu sou mais comer uma comida requentada que não esteja estragada do que uma comida quentinha feita na hora estragada, né? Então você pegou o ponto aí, né? Você pegou a visão, né? Então tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter muito, muito cuidado, né? Então esse negócio de pregar sem preparar, abrindo um texto em qualquer lugar lá, é muito, muito perigoso. E vem cá, e se abrir um texto onde fala que tem que dar o dízimo, e aí? Os membros da congregação cristã do Brasil não dão dízimo, e aí? E se abrir um texto lá, aquele texto que fala que Judas foi se enforcar, e aí, como é que vai pregar? Vai dizer que o cara tem que enforcar? Né? Você está entendendo? Então, assim, tem que ter um preparo bíblico, né? Tem que ter uma meditação, tem uma oração, um esboço, algo assim para pregar, né? Então, tem que ter cuidado, é muito perigoso. Então, você vai analisando aí, tá? Você, membro da Congregação Cristã do Brasil, vai analisando. Bom, o próximo ponto agora é sobre a oração de joelhos. Lá eles falam o seguinte, né? Os membros da Congregação Cristã do Brasil falam que Deus só aceita oração só se for de joelhos. Cita até o texto de Filipenses 2,10, né? Que diz que diante de Cristo Jesus todo o joelho se dobre, né? No céu, na terra, debaixo da terra e tal. Toda língua confessa que o Senhor Jesus é o Senhor. Olha só, nesse texto de Filipenses 2,10, não está falando que Deus só aceita oração de joelho. Não fala isso, né? Então, eles afirmam isso, que Deus só aceita oração de joelhos. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Vamos analisar? Olha só. Antigo Testamento, oração de Ana. 1 Samuel 9,10. Olha só o que diz. Então se levantou Ana depois que comeram e beberam em Siló. Olha só. Então se levantou Ana depois, e comeram e beberam em Siló. E Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E você lembra dessa passagem, né? Ana orou diante do sacerdote Eli, e Eli a teve como embriagada. Ora, se ela estivesse orando de joelho, Eli não ia achar que ela estava embriagada. E aqui diz que ela se levantou e foi orar. Entendeu? Então, aqui diz que Ana orou e não de joelho, né? Oração de Neemias, quando Neemias estava diante do rei. Você lembra? Neemias tinha recebido a notícia dos seus irmãos que Jerusalém estava com o muro destruído, o templo destruído, e Neemias ficou muito triste, foi orar ao Senhor, foi jejuar. E quando ele estava diante do rei, o seu semblante estava triste, e o rei perguntou a Neemias por que o semblante dele estava triste, sendo que ele sempre nunca teve daquele jeito. Então a Bíblia diz que Neemias orou ao Senhor, mas ele orou em quê? Em pensamento, ele não estava de joelho. A oração de Jesus na porta do túmulo,
Quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele orou ali, ele não estava de joelhos. Quer ver só a oração de Jesus na cruz? Lembra que Jesus orou na cruz? Quando ele fala aquelas palavras, Eli, Eli, lama sabachthani, quando diz ali, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? E ele também orou a Deus quando as pessoas estavam zombando dele, né? Ah, se tu és o Filho de Deus, né? O Todo-Poderoso, desce da cruz e nós vamos acreditar em você. Aí o que Jesus fala? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Estava orando. E ele estava de joelho? Não, não estava, né? Também fala lá a oração dos irmãos da igreja de Atos, Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz o quê? Que eles estavam o quê? De joelho, ó. Eles estavam assentados, orando assentados, quando desceu sobre eles o Espírito Santo. Né? Então, você pode ver que tem passagens que falam o contrário, que nós podemos orar de qualquer forma. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17, que fala orar sem cessar. E aí? Aqui não fala que tem que ser de joelho, ou não. Tá entendendo? Então, Deus ele aceita a sua oração. Quer dizer que se eu estiver orando a Deus em pensamento, né, andando com toda a minha sinceridade, com todo o meu coração, será que Deus não vai ouvir minha oração? Só porque eu não estou de joelhos? E vem cá, deixa eu perguntar. E se uma pessoa for paralítica, aleijada? E aí? E quer fazer parte da congregação cristã do Brasil? E ela não pode ajoelhar. Como é que faz? E se é uma pessoa que está doente, num leito de hospital, deitado em uma cama e não pode ajoelhar? E aí, como é que fica? Deus não vai ouvir a oração dessa pessoa? Quando ela orar a Deus em pensamento, né, com todo o seu coração? Então, vai analisando aí, né? Quinto ponto. Agora é sobre o cargo de pastor. Os membros da Congregação Cristã do Brasil falam que não existe cargo de pastor, né? Mas, gente, o que diz lá em Efésios 4:11, que é um texto muito conhecido? Diz assim, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores. Pastores, então é o que está em Efésios 4:11. Mas eu estava conversando com um CCBista esse dia, ele falou assim, você leu Efésios 4:11, mas você esqueceu de ler Efésios 4:8. Olha o que diz, Efésios 4:8. Por isso diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele falou bem assim, não, esse negócio de pastor não é um ministério, é um dom. Então, o pastor não pode exercer o ministério. Nada a ver uma coisa com a outra, porque se ele falou, você esqueceu de ler o 8, eu digo para ele, você esqueceu também de ler o 12. Efésios 4:12, olha o que diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Repetindo, Efésios 4:11, 12.